Olá, que bom, bem-vindos aqui à Dieta do Cordeiro. Estamos aqui continuando com o nosso Sermão da Montanha. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, muito bem-vindo. Tem aí na descrição do vídeo toda a informação desse projeto. É um audiolivro do Cordeiro Marinado em Porções, um livro que eu escrevi como devocionais diários em 2018. Todos os sábados eu escrevi a primeira parte. Depois, 2019, a segunda parte, 2020, a terceira, e assim consecutivamente as 5 partes, que agora se transformaram em um livro, uma coleção completa da vida de Jesus. E nessa parte que nós estamos tratando sobre os ensinos, né, de Jesus, os sermões. Agora estamos em Mateus 5, né, no Sermão da Montanha. Hoje já o capítulo 10. E olha, eu estou gravando em 1º de maio de 2026. Então, hoje é um feriado, uma sexta-feira, mas aí para você estar trabalhando na sua vida devocional, na sua dieta com o Cordeiro, um dia para realmente meditar nesse tema tão maravilhoso desse capítulo, que é o amor divino. Já estamos abordando, como eu falei, né, há 2 capítulos atrás, sobre a lei de Jesus no Sermão do Monte, reeditando a lei de Moisés, que foi do Monte Sinai. Chegando nessa porção de hoje, né, ao clímax da revelação do maior e mais importante dos mandamentos. Semelhante ao amar a Deus, Jesus amplia o que eles já tinham ouvido sobre amar ao seu próximo, com um toque sobrenatural de graça abundante e misericórdia infinita, para diferenciar a nova geração de cidadãos do reino de Deus dos demais indivíduos, publicanos e pecadores que até então faziam também o mesmo. Não esqueçamos que ele já tinha advertido lá no princípio do sermão que, se a nossa justiça não exceder a muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Agora veremos que o amor também terá que exceder em muito, porque, pensando bem, em nossos dias já está difícil simplesmente amar o próximo, o amigo, que dirá então amar os inimigos. E o primeiro ponto é esse. Em Mateus 5,46 diz assim: Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Sinceramente, amar os inimigos não é mesmo para qualquer um. Não que eu tenha muitos inimigos, acho até que não devo ter nenhum, mas talvez seria mesmo já um grande diferencial amar quem não me ama. Porque amar não é trocar amor por amor, é doar amor por nada em troca. Nem mesmo é simplesmente se dar com todos, espécie rara, mas sim se doar para todos, espécie em extinção, independentemente de mérito, incondicionalmente, indiscriminadamente, já que não teria pior objeto de amor que o próprio inimigo. Então, é justamente esse o alvo agora do nosso amor, do nosso diferenciado amor, o próprio inimigo mais próximo. Pergunto, você tem feito essa diferença com seu amor ou tá difícil amar os seus inimigos? Que dirá então fazer o bem aos que nos odeiam? Mais um upgrade aqui, segundo ponto. Isso também está em Lucas 6,33. E se fizerem bem aos que lhes fazem bem, que recompensa terão?
também os pecadores fazem o mesmo. Agora, como dizem, o caldo está engrossando. Sim, porque o amor também não é somente um sentimento, é uma ação, um comportamento que se manifesta em fazer o bem, não importando a quem. Afinal, o inimigo, que era o último da lista, está em destaque. Estes que me odeiam e, obviamente, devem também até me fazer o mal, são os indicados a concorrer às minhas boas obras, às minhas gentilezas, aos meus benefícios, deixando o amor do coração escorrer para as mãos e pagando o mal com o bem. A pergunta aqui é: você tem feito bem em amor a quem te faz o mal em rancor? Ou tá difícil agir assim? Que dirá então abençoar os que nos maldizem? Nossa, terceiro ponto, em Mateus 5,47, diz assim: e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até pagãos fazem isso. E o Senhor continua apertando mais ainda até extrair o nível máximo desse amor que se doa, que faz e agora que abençoa. Detalhe, não os que nos saúdam, mas os que nos maldizem. Pois é ouvir um eu te odeio, sua maldita, e responder eu te amo, meu abençoado, deixando que o mesmo amor, sentimento, que se transformou em amor, comportamento, agora se expresse em amor, pronunciamento, bendizendo, falando bem, saudando com a bênção da fraternidade, soltando o verbo em amor. Soltando o verbo. Quem é o verbo? Ele é amor. Então, a pergunta aqui desafiadora é: você tem sido um abençoado que abençoa os que te maldizem com maldições? Ou que dirá então, mais um ponto, orar por aqueles que nos maltratam? Olha o que diz aqui em Mateus 5,44 ou Lucas 6,28. E se emprestarem àqueles de quem esperam tomar a receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Bom, agora, para fechar com chave de ouro, depois de amar, fazer o bem, abençoar, ainda temos que orar pelos amados e amadas que nos perseguem, nos odeiam, nos maldizem e nos maltratam. My God! E não é para orar rogando praga na vida deles, não. É orar com amor, pedindo a bênção de Deus na vida deles. Até porque, pelo jeito, eles não devem ter mesmo. Então, é justamente por eles que temos que orar, interceder, clamar, como se fosse nós os únicos que Deus pudesse achar para se colocar na brecha por este ser desprovido de amor, para que o tal não viva mais como mal amado, mas alcançado por este ousado amor de Deus, com o qual nós mesmos também fomos alcançados quando ainda maltratávamos, maldizíamos e odiávamos. Estes também passam de inimigos de Deus a filhos amados, irmãos queridos. Se concordar com essa oração, diga amém. Eu pergunto também agora: você tem orado a favor daqueles que talvez não tenham nenhum intercessor diante do Pai, ou só lembra de orar por você mesmo, quando muito por seus familiares, amigos, irmãos? Dá para incluir um inimigozinho de vez em quando na sua oração? Olha, gente, ou vamos observar essa sessão em Lucas 6.
termina dizendo que se fizermos essas coisas, ou seja, se amarmos dessa forma, seremos filhos do Altíssimo. Versículo 35. Isso é, parecidos com o Pai. Tipo assim, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Da mesma forma, a mesma sessão em Mateus 5 termina com o apelo altíssimo, dizendo assim, no versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tem relação também com Colossenses 3,14, que diz: e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Pense, Deus é amor. Amor é vínculo da perfeição. Perfeito é Deus. Deus é amor. E eu e você, estamos aí no meio desse ciclo de amor? Olha, este capítulo merece mais tempo de reflexão. Ouça novamente, pense que você está amando seus inimigos, está fazendo bem aos que te odeiam, está abençoando os que te maldizem e está orando por aqueles que te maltratam. Se não, se só fazemos com quem nos vão receber, nos saudar, nos bendizer, até os publicanos fazem isso. Até os pecadores, os pagãos, nós temos que exceder em muito, não só na justiça, como agora que vimos no capítulo anterior, mas também no amor. Então, esse sermão do monte está, assim, abençoadíssimo. Vocês não acham? Por isso que amanhã você também não pode perder. Amanhã vamos continuar no Sermão da Montanha e tá também uma lição, assim, maravilhosa. Cada vez mais que a gente estudar, aprender e ensinar, ou seja, comer dessa palavra, mais a gente vai estar nos tornando parecidos com o caráter de Cristo, voltando à imagem e semelhança dele. Ele é o nosso exemplo, né? Que fez, não só falou tudo isso, mas também fez tudo isso. E é assim que a gente tem que imitar, né? Esse nosso pai, esse nosso mestre, esse nosso modelo da dieta do cordeiro. Vamos lá? Espero então você aqui amanhã novamente.